bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá Franco na área com vocês até 1 da tarde, trazendo sempre um papo interessante, um entrevistado interessante. Hoje vamos falar com um professor, autor, vamos falar de patrimônio ambiental, patrimônio da cidade de Cabo Frio. Eu estou aqui com o professor Acioli Júnior, ele que é historiador. Aliás, tem um monte de curso, de faculdade, pode tudo, né? Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você, um prazer falar com seus ouvintes, e um prazer maior ainda apresentar minha cidade, que já é famosíssima, mas o meu livro apresenta locais totalmente desconhecidos da própria população e dos turistas. Legal, você está lançando um livro que é o Roteiro Ambiental e Patrimonial da cidade de Cabo Frio, que fica no Rio de Janeiro, e apresentou, nesse livro que está sendo lançado agora, nesse momento, quantos patrimônios você apresenta? Antes da gente falar dessa construção do livro, quantos patrimônios você apresenta aí? Então, na verdade, eu trabalho com 2 tipos de patrimônio desse livro. Uhum. Eu trabalho com ambiental, que é um conjunto de 20 praias, 12 ilhas, 3 rios que a cidade possui, fora APAs, parques municipais e o Parque Estadual da Costa do Sol, e trabalho com 21 patrimônios históricos. E Cabo Frio ela tem uma importância muito grande nesse cenário, porque ela é a 5ª cidade mais antiga do Brasil. Então, aqui teve início a colonização do Brasil, porque desde 1501, essa região já é batizada pelo nome Cabo Frio, e desde 1501 foi a primeira expulsão dos colonizadores a essa terra. Então, ela é uma cidade que ela tem muito de história, que infelizmente nunca foi muito explorado, e também tem muito de belezas naturais. Essa história desse roteiro ambiental também é algo que geralmente a gente olha mais em guias turísticos, né? O seu livro eu sei que vai ajudar a promover o turismo aí da região, mas o olhar do historiador é muito importante também nesse sentido, né? De contar esse aspecto. Eu não sabia que Cabo Frio era uma das cidades, uma das 5 mais antigas do Brasil, por exemplo, né? A gente sempre pensa no Rio de Janeiro, na cidade ali do Rio de Janeiro, né? Pensando aonde chegaram, né, os colonizadores, enfim. Quando você começou a sua pesquisa, e ela já tinha essa vontadinha de virar um livro, ou você começou uma pesquisa acadêmica e isso foi crescendo e tomando sua vida? Na verdade, essa pesquisa começou no meu mestrado. Quando eu fiz mestrado em ensino de história pela UF, eu fiz um roteiro histórico da cidade. Então, foi um roteiro histórico para educadores, ajudar os professores a trabalhar com a história local. E daí, como eu sou também gestor ambiental, é a minha 2ª graduação, eu comecei a pensar em escrever sobre praias, ilhas e rios. O grande problema que eu tinha é porque não existe nenhum material sobre esses locais. E a maioria desses locais são extremamente desconhecidos pela população como pelos turistas. Então, por exemplo, de 10 ilhas marítimas que eu falo, 8 delas não existe nem passeio a elas. Então, tipo assim, existe um desconhecimento muito grande sobre esses locais, porque para ele, a pessoa tem que fretar barco, tem que alugar embarcações e aquela embarcação ficar o dia todo à sua disposição. Eu mesmo, para ir nessas ilhas para pesquisar, eu tive que pagar 3 vezes para ir em cada uma dessas ilhas, inúmeras vezes, e a última vez para tirar foto. Então, foi um trabalho de campo. Além de tudo, como eu não tenho experiência com mergulho, nem com essa questão de pesca, eu tive que ouvir 36 pescadores e mergulhadores profissionais, tanto que eu digo a profundidade de cada ilha, eu digo qual tipo de vida marinha existe em cada ilha, qual melhores locais de mergulho e a quem ela se destina, se é mergulhadores profissionais, iniciantes ou intermediários. Então, foi um trabalho, ao mesmo tempo que foi acadêmico, pesquisa, trabalhar com fontes primárias, também foi um trabalho de campo, um trabalho empírico. Eu tive que ir nesses locais, além de um trabalho que nós chamamos de história oral, que você entrevista aquelas pessoas que dominam. Vai contando a história da cidade através das pessoas, né? Você falou que tem ilhas desconhecidas. Existe algum trabalho em Cabo Frio, enquanto política pública, com relação a patrimônios, seja
sei lá, numa secretaria de gestão ambiental ou numa secretaria de cultura? Existe alguns, porque você falou, né, pesquisas primárias ainda, não existia nenhum tipo de política pública mesmo para esses locais que você visitou? Então, na verdade, não existe, eu vou dizer por quê. Porque Cabo Frio sempre teve o segundo melhor Réveillon do Brasil. Ah, Então, nós recebemos aqui no dia 31 de dezembro, por exemplo, cerca de 1 milhão de pessoas. Isso quer dizer que a cidade ganha muito dinheiro com esse turismo de praia para aquelas praias mais conhecidas, que é a Praia sim. do Forte, Peró, Concha e Ilha do Japonês. Então, a prefeitura ela nunca investiu no ecoturismo, nem nesse turismo de trilha, nem de mergulho, e muito menos no turismo histórico, porque eles acham que o turismo praiano que eles possuem já basta. Então, por exemplo, nós temos cidades no Brasil, como Paraty, Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e Ouro Preto, Mariana, lá em Minas Gerais, que são 2, 3 séculos depois de Cabo Frio e são cidades reconhecidas como cidade histórica. E Cabo Frio é uma das primeiras cidades do Brasil e não tem esse reconhecimento de cidade histórica. É porque o poder público aqui ele acha que basta para ele ser conhecido só pelas as praias mais famosas. Então, por exemplo, nesse meu livro, das 20 praias que eu cito, 6 delas são secretas e nem no Google tem o nome delas. Então, nem moradores, nem turistas fazem ideia. E são locais assim, lindos, lindíssimos, e que as pessoas simplesmente não visitam. Elas desconhecem esses locais. Então, na verdade, o que eu quis trazer com esse livro também é ampliar para essa visitação maior, não só dos moradores, como dos próprios turistas. Bom, agora, a partir do seu livro, você arrumou um pepino aí, né? Porque o governo do município vai ter que se virar, né, para poder receber pessoas, né? Porque você está abrindo portais antes desconhecidos em Cabo Frio, que vai precisar de uma organização. Quando você pensa em ecoturismo, né? Você precisa que o Estado atue ali para que aquilo não vire não acabe, né? Não seja. Porque a gente sabe o volume de turismo no Rio de Janeiro, mesmo em Cabo Frio, que você falou, né? 1 milhão de pessoas aí. Agora, imagina essas visitações, esses lugares secretos que você apresenta, sem nenhum tipo de política estabelecida, né? De controle estabelecido, como acontece em Bonito, por exemplo, né? Região do Mato Grosso ali tem uma política de receber turista, né? Um preparo para receber turista. A galera aí já está sabendo, o município já está sabendo, né? Desse seu livro. Mas como eu te falei, aqui existe uma negligência muito grande por conta de sempre em feriados prolongados, ou Carnaval e Réveillon, esse período a cidade fica extremamente abarrotada. Só que ela fica extremamente lotada e os visitantes vão nos mesmos locais porque eles desconhecem a parte da qual eu faço essa pesquisa. Só para você ter ideia, eu moro numa cidade que tem 3 rios que as pessoas não sabem que ela tem rios. Ninguém sabe. Aqui no primeiro, porque ela é dividida em 2 distritos. Então, eu moro no distrito que é o centro da cidade. Aqui, ninguém tem noção que a cidade é banhada por 3 rios. Então, por quê? Porque por esse grande desconhecimento e também não existe nenhuma promoção. Né? Na verdade, o que eu quero fazer é fazer uma promoção diferenciada do município. E é uma cidade que qualquer pessoa sabe quanto é mais bonita do Brasil. Inclusive, Búzios e Arraial do Cabo, que são do lado de Cabo Frio, eles eram distrito de Cabo Frio até 30 anos atrás. Então, Cabo Frio, a minha cidade, tem 20 praias, Búzios tem 23, Arraial do Cabo tem umas 13 praias. Então, uma região que é muito interessante, por quê? Porque ela é a região que tem locais muito bonitos e muito perto um do outro. Então, aqui você anda 1, 2 quilômetros, você está em praias lindíssimas e diferentes, totalmente diferentes uma da outra. E é uma característica muito diferente do Nordeste, por exemplo, em que pessoas têm que andar alguns quilômetros para chegar. Aqui tudo é perto e tudo é muito bonito. Além de uma coisa que nós temos diferencial, que são praias de areia branca. A única do Brasil é aqui em Cabo Frio. Então, as praias daqui são muito procuradas por conta disso. Então, aqui tem uma beleza ímpar, mas só que nunca foi explorada pelo poder público. E o meu livro é um livro interessante, só para você ter ideia, até as pessoas brincam comigo e falam assim, eu nunca vi um roteiro de 500 páginas. O meu livro é um livro que tem 500 páginas. É o maior guia do mundo, o maior guia turístico do mundo de uma cidade só. Por isso que ficou 6 anos para fazer uma pesquisa tão grande. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo aí entre todo o processo de pesquisa
e de organização do livro, né? Até você organizar o roteiro em si do livro, né? Quanto tempo demorou todo esse processo? Primeiro o processo de pesquisa e depois a parte de editora, enfim, essa parte burocrática do livro. Então, o livro, na verdade, demorou em torno de 5 anos e 3 meses a pesquisa. Mas ele foi, como eu quis fazer um livro, além de tudo, eu quis inventar, né? Eu quis fazer um livro colorido, que imprimi 500 páginas coloridas, que é até um livro que é bem caro. Por quê? Porque, como eu falo de muitos locais desconhecidos, os turísticos, moradores, eu quis apresentá-lo como eles de fato são. Inclusive com muita foto aérea, de avião e foto de drone. Então, além de tudo, ainda vou te dizer que deve ser um dos livros mais bonitos do Brasil, porque pela beleza das fotos são assim extremamente lindas, muitas fotos de drone, muitas fotos aéreas de avião que eu consegui tirar e pedir também de alguns fotógrafos aqui da cidade. Então, é um trabalho muito legal, porque ele, além de ter um conteúdo acadêmico muito interessante e inédito, ele também tem fotos lindíssimas da cidade que moradores nunca nem percebeu, fotos aéreas e fotos de drone. Então, ele é um livro que conquista também pela sua beleza artística. Estética e artística, né? Esse livro, a gente sabe, eu que trabalho com produção cultural, sei que é caro, né? Imprimir um livro é caro, fazer livro no Brasil, por isso que, de repente, o custo final ele fica, né, um pouquinho maior, ainda mais quando tem fotos, enfim. Você bancou do seu bolso esse livro, teve bolsa acadêmica para fazer, as fotos são doadas pelos fotógrafos, você foi tirar foto, me conta como foi esse processo de custeio mesmo, porque você falou, entrevistei tantos pescadores, mergulhadores, né? Como que foi esse processo mesmo de trabalho e de custo? Teve patrocinador? Como que foi? Na verdade, eu fiz tudo sozinho. A única coisa que eu ganhei foi fotos. Você é maluco! A única coisa que eu ganhei foi fotos, por quê? Porque, na verdade, eu tive 2 vezes o livro reprovado por causa das fotos. A editora não quis imprimir o livro porque eu arrumei algumas fotos, tipo assim, do Google sobre Cabo Frio, ou alguns fotógrafos mandaram pelo WhatsApp. E essas fotos foram todas elas barradas porque tinham que ter altíssima resolução. E foi aí que eu tive que ir atrás de 2 grandes fotógrafos aqui da região, um que faz foto de avião aérea, o Ernesto Galiotto, e um que é um amigo meu que faz foto de drone. E mesmo assim, eles não conseguiram me dar foto em todos os lugares, que muitos lugares eram inéditos, eu tive que ir com outro amigo de drone nesses lugares para tirar foto. Então, teve fotos ali que eu mesmo apresento, mas outras fotos eu consegui, porque gentilmente me foi cedida aí as fotos e eu faço os créditos no livro. Mas em relação a custo, eu puxei o livro todo, até porque aqui na minha cidade é assim, se você tem padrinho político, você tem tudo. E eu sou uma pessoa que eu prezo pela liberdade. Então, como eu prezo por escrever, e também eu tenho muito artigo crítico sobre todos os políticos aqui da região, então eu prefiro a independência. Então, eu preferi custear, mas ser independente. Essa que foi a minha ideia sempre é essa. Tanto que eu tenho direito à lei, por exemplo, Lei Aldir Blanc, que aqui na cidade tem uma lei que ajuda muita gente. Eu não entrei no edital, não fiz nada em relação a isso, por não querer, de fato, depender de político, depender de ninguém. Eu preferi ter um trabalho autônomo, um trabalho sozinho. Autoral, autônomo, independente mesmo, né? Em todos os sentidos. No meio do caminho aí de pesquisa, você encontrou outros pesquisadores ou historiadores também interessados nessa jornada? Ou foi um projeto bem solitário, tirando os fotógrafos, né? Ou foi um projeto mais solitário mesmo? Não, por exemplo, na parte histórica, alguns outros historiadores, assim como eu, já escrevi. Então, por exemplo, vou te mostrar. Esse aqui é meu primeiro livro, né? É um livro, o meu roteiro histórico. Então, alguns outros autores já escreveram sobre história de Cabo Frio. Entendi. Mas sobre a parte ambiental, que é a maior parte do meu livro, ninguém nunca escreveu, ninguém nunca pesquisou. Inclusive, nem universidades. Nós temos aqui na cidade 3 universidades, nenhuma delas pesquisou sobre absolutamente nada ambiental aqui. Então, por isso que, só para você ter ideia, eu mandei o meu livro, o e-book dele, para o secretário de turismo da cidade, e ele falou, olha, eu fiquei com vergonha depois que li, sendo secretário de turismo, que mais de 90% eu não conheço absolutamente nada. Então, as pessoas, de fato, não conhecem aquilo que eu estou tratando.
Ó, por exemplo, nós temos uma laguna aqui que é o maior corpo de água hipersalina do mundo, a Laguna de Araruama. Só essa laguna tem 57 praias. E ela tem lugares fantásticos. Inclusive, tem ilhas nela que são habitadas. E eu faço nesse livro, faço um mapeamento de tudo isso. Inclusive, ela é chamada, só para você ter ideia, ela é chamada aqui na região equivocadamente. As pessoas chamam ela de Lagoa de Araruama. Na verdade, ela não é uma lagoa, ela é uma laguna porque ela tem uma ligação com o mar. E a lagoa não tem ligação com o mar. Então, as pessoas, você tem ideia, as pessoas desconhecem tanta coisa que até um maior patrimônio aqui da nossa região, as pessoas chamam de nome equivocado. Então, por isso que, nesse sentido, o que mais importante do livro é o seu ineditismo. É as pessoas pegarem aquilo que é inédito e, inclusive, inédito, falando sobre as nossas grandes belezas naturais. E como que foi para você receber essa história oral, né? Porque as cidades são construídas de pessoas e de histórias que eram contadas pelos bisavós, tataravós, avós, e a história ela vai se transformando conforme as gerações vão passando, essa história é contada de forma diferente, né? Como que foi para você esse processo também, até de verificação de informação? Há uma verificação de informação enquanto se trata de história oral? Como que isso é incorporado no seu livro, né? Porque você falou, é uma pesquisa com... ela tem rigor científico, que método que você usou aí para essa construção? Então, na verdade, eu usei a história oral só para essa questão ambiental, sobretudo de ilhas. E o que eu fiz, na verdade, foi tipo assim, eu separei 10 ilhas, então peguei vários testemunhos sobre uma só, eu ouvi esse vários e confrontei uma história com a outra, para tirar o mito da realidade. Colocou os pescadores para brigar, assim, olha, você fez isso? Quem está mentindo aqui? Não, na verdade, foi um trabalho que eu fiz sozinho, sem eles saberem. Mas eu tentei fazendo isso para tentar tirar essas coisas que o pescador vai aumentar muito. Então, as pessoas gostam de aumentar muito, e por isso também que eu tive cuidado de ir também pessoalmente nessas ilhas algumas vezes para tentar comprovar aquilo que eu tinha ouvido, né? Para ver se aquilo de fato era verdade. Então, ao mesmo tempo que eu fiz trabalho de campo, eu também ouvi porque eu tinha limitações. Por exemplo, eu não sabia a profundidade de cada ilha. Então, eu não sabia os melhores locais de mergulho dela. Então, foi confrontando inúmeros testemunhos que eu consegui chegar num termo mais exato sobre cada uma delas. Tá. A gente estava falando aqui dessa história de Cabo Frio de 1501 para frente, né? Você tem alguma coisa de 1501 para trás, antes, né, da chegada aí dos colonizadores, né, dos portugueses? Então, nós temos aqui, muito aqui na cidade, nós temos aqui 78 parques arqueológicos, que é uma população chamada de Una que vivia aqui, que eram de ceramistas e de agricultores. E logo depois dele, que veio para cá, são os índios chamados Tupinambás. E foi aqui em 1575 que se travou uma famosa guerra, num período colonial, que é a Guerra do Cabo Frio, tem até o nome da cidade. Foi quando os índios dessa região eles foram exterminados por várias tribos indígenas e também pelos portugueses. Por quê? Porque os índios dessa região aqui, eles preferiram lutar a favor dos franceses, quando os franceses tomaram o Rio de Janeiro em 1556. Então, o Rio de Janeiro ele passou a se chamar França Antártica, porque teve 2 territórios do Brasil que foi francês no período colonial. Foi o Rio de Janeiro e o Maranhão. Aí, o Rio de Janeiro era chamado de França Antártica e o Maranhão, França Equinocial. E nesse período que os franceses tomaram essa região aqui, esses índios que viviam na região da minha cidade, eles lutaram a favor dos franceses. Por quê? Porque os portugueses já chegaram aqui para escravizá-los. Os franceses não. Eles trocavam bugiganga sem valor na Europa, como espelho, cachaça, tabaco, por pau-brasil. Então, eles pegaram amizade com os franceses e inimizade com os portugueses. Então, nessa famosa Guerra do Cabo Frio, eles lutaram a favor dos franceses contra os portugueses. E como eles eram uns índios que faziam o ritual de antropofagia, que era de comer os inimigos, então eles tinham diversos inimigos aqui e várias tribos indígenas lutaram contra essa tribo de Cabo Frio até que ela foi exterminada em 1575. Então, mas o que mais importante aconteceu aqui historicamente foi em 1503, porque foi em Cabo Frio que ficou a primeira feitoria da América, que é a feitoria de Américo Vespucci.
Por isso que Cabo Frio, para você ter ideia de como a prefeitura valoriza mal a nossa cidade. Nós poderíamos, nós poderíamos dizer que nós somos o polo colonizador do Brasil. Por quê? Porque quando a viagem oficial de Pedro Álvares Cabral a Salvador, não, a Porto Seguro, em 1500, a viagem do descobrimento, 22 de abril de 1500, eles chegaram em Porto Seguro, ficaram 2 semanas, rezaram 2 missas e foram embora. Aqui em Cabo Frio, não. Eles chegam em 1503 com Américo Vespucci, que é o navegador que dá nome ao continente americano, por isso que é América de Américo. Só para fazer um parênteses aqui, isso ocorreu por quê? Porque quando Cristóvão Colombo chegou na América, em 1492, para ele tinha chegado às Índias, que era o sonho de todo navegador do período. E o Cristóvão Colombo morre acreditando que tinha ido à Índia. Foi o Américo Vespucci que percebeu que Colombo tinha descoberto um novo continente. E é por isso que o nome América é em homenagem a Américo Vespucci, e não em homenagem ao descobridor, que é Cristóvão Colombo. Então, foi esse Américo Vespucci que chegou em Cabo Frio em 1503, e ele vai colocar aqui a primeira feitoria da América, que é um entreposto comercial e militar, que dura de 1503 a 1512, quando os portugueses aqui foram assassinados por esses índios tupinambás. Essa feitoria deixou de existir. Ou seja, foi aqui que começou a colonização do Brasil, de fato. Foi aqui que os portugueses pararam pela primeira vez. Então, essa é a grande importância histórica da cidade. Você tem ideia que essas histórias que o seu livro traz, elas vão ter que entrar no Plano Nacional de Educação? Essa história vai precisar ser contada, porque não é essa história que está nas salas de aula, né? Não é essa história que a gente se depara, né? Não, sobre a feitoria até que é. A história tradicional, colonial, tem Cabo Frio como o local da feitoria. O que existe uma discussão é que o distrito de Cabo Frio, Arraial do Cabo, ele diz que também que foi lá. Então, tipo assim, quando ele era parte de Cabo Frio, não tinha briga. Como você Arraial do Cabo hoje diz que foi lá. Mas, na verdade, não existe discussão hoje na historiografia, porque ele reconhece que foi aqui que teve a primeira feitoria da América. Por quê? Porque esses documentos dessa embarcação, que é a chamada Nau Bretoa, foi encontrado no final do século XIX por um historiador chamado Van Argen. Ele descobriu. Então, não existe discussão historiográfica sobre a feitoria. Então, hoje é reconhecido que a feitoria foi aqui. Já está pacificado, então, já a história está contada. O que não tem, na verdade, é o poder público divulgando isso. O que não tem é isso, é divulgação. Como eu falei, o poder público acha que ir à Praia do Forte basta, que lotar a Praia do Forte algumas vezes por ano basta. Esse que é o problema que nós temos aqui. Gente, eu estou vendo que esse livro vai derrubar governo aí de Cabo Frio, os caras que não fiquem espertos, não. Porque agora você conta para a população uma história que antes era completamente ignorada, né? Vai lá, vive do seu turismo, Ano Novo, Carnaval, nessas datas, enche as praias habituais e acabou. Cabo Frio. Do que vive Cabo Frio? Qual que é a força econômica de Cabo Frio? É o turismo? Sim, o turismo. Isso, primeiro foi o sal, né? Aqui, na verdade, aqui começou a exploração de sal do Brasil. Cabo Frio tem a primeira fábrica de sal reconhecida no Brasil e autorizada pelo Império, que é a fábrica de sal chamada Perinas. E só que na década de 80, sobretudo o Rio Grande do Norte e alguns estados do Nordeste ultrapassaram Cabo Frio no que tange a questão de sal. Então, Cabo Frio, a partir de 1974, ele começou a se voltar para o turismo quando construíram a ponte Rio-Niterói, que liga o Rio de Janeiro a Niterói. Então, como essa ponte facilitou a chegada de turista na minha região, Cabo Frio teve um grande boom. Fora também que aqui foi o local onde se escondeu a Brigitte Bardot, em Búzios, na década de 50. Tem uma estátua dela, né? Tem uma estátua dela, da Brigitte Bardot em Búzios, né? E, na verdade, foi a Brigitte Bardot que levou esses turistas internacionais para cá. Foi ela que deixou toda essa região aqui famosa. Então, isso facilitou a entrada com a construção da ponte Rio-Niterói no governo militar a partir de 1974. Então, a partir disso, Cabo Frio vive do turismo, tanto que Cabo Frio ele tem um shopping com mais de 300 lojas só de biquíni. É o único shopping só de biquíni no mundo. E exporta biquíni para o mundo todo. Então, a moda praia aqui é muito forte. Então, a cidade vive de turismo e todo feriado prolongado, a cidade está extremamente lotada.
E no Carnaval e Réveillon, então, assim, é absurdamente lotada, com cerca de 1 milhão de pessoas vendo em cada uma dessas datas. Bom, e agora teremos ilhas novas para explorar em Cabo Frio. O ecoturismo vai ter que virar aí uma política pública dessa cidade para dar conta de receber essas pessoas que eu tenho certeza que ficarão curiosas minimamente, né, para conhecer esses locais aí secretos que você apresenta. Você pensa, o livro está nascendo agora, né? O lançamento está acontecendo neste momento aí do livro, ele já está à Não, venda. vai ser na próxima semana, É, sexta e porque sábado. dia 3 e Não, dia 4. Isso, dia 3 e dia 4 vai ser o lançamento. O lançamento oficial que vai acontecer no museu, né? Quer falar? Quer dar o serviço aí do museu? Vai ter palestra, né, meu bem? Você vai dar uma palestra e lançar um livro. Não, e esse museu também tem uma história lindíssima. Esse museu que nós vai ter os eventos Charity, ele, na verdade, era uma das 8 casas de caridade que existia no Brasil. Ele foi um local que foi levantado em 1832 para receber crianças abandonadas por seus pais. Inclusive, tinha uma chamada, um instrumento chamado Roda dos Esportes, que era um local onde se colocavam os bebês abandonados. Então, as pessoas chegavam à noite, botavam o seu filho nessa roda, girava a roda, a madre pegava e recebia o filho do outro lado. Então, ele, durante 100 anos, ele recebeu cerca de 3.500 crianças, isso tudo catalogado, porque todas as crianças que eram recebidas, abandonadas nesse local, ele recebia o nome do santo do dia e o sobrenome exposto. Então, por exemplo, se fosse dito São Miguel, a pessoa era chamada de Miguel exposta. Seria assim. Então, esse museu, e um museu lindíssimo, muito importante, fica bem no centro da cidade, é onde eu escolhi para fazer o lançamento do livro. No dia 3, das 9 às 17 horas, não, das 9 às 17, é isso? Com palestra às 10 e às 15 horas, e dia 4 de setembro, das 17 às 21, com palestra às 19 horas, lançamento, dá para pegar autógrafo do autor. Você pensa em fazer uma exposição fotográfica, um documentário? O que você sonha para esse livro, além de vendê-lo, obviamente, né? Na exposição fotográfica eu pensei, até como eu te falei, as fotos ficaram muito bonitas, são fotos assim que, de fato, as pessoas não conhecem locais, mas são fotos tiradas aéreas. Então, são fotos lindíssimas, e aí eu penso assim, em fazer uma exposição com essas fotos. O problema é que essas fotos, de fato, a maioria não são minhas, né? Então, elas são fotos de autores e teria que pedir autorização a eles, como eu pedi para lançar, para estar no meu livro. Então, eu pensei sim nessa exposição de fotos, mas eu me esbarro com essa questão que a maioria delas não são minhas. Então, eu teria que pedir uma autorização para o Johnny Bianchi. Autorizem ele a fazer aí, gente, essa exposição para ampliar essas fotos grandonas. E, de repente, essas fotos entram até no novo roteiro turístico, não de 500 páginas, né? No folheto turístico de Cabo Frio, né? A novo Cabo Frio, lançando aí um novo roteiro turístico. Esse livro está à venda onde, Acioli? Onde que a gente encontra? Então, ele vai começar a entrar nas plataformas a partir da terça-feira que vem, na Amazon, no Mercado Livre, e também a partir das minhas redes sociais. Então, para aquelas pessoas que são de longe, seria melhor comprar na Amazon, no Mercado Livre, e para aqueles que são aqui da região, através das minhas redes sociais, e também numa loja aqui do centro da cidade, vai vender o livro. Qual que é a tiragem desse livro? Quantas cópias você está fazendo nessa primeira edição? A primeira edição vai ser 500 exemplares. 500 exemplares. E os seus outros livros, eles estão na Amazon, estão à venda, esgotados? Sim, o meu último livro foi esse aqui, que eu dou aula sobre 42 religiões por ano. Né? Eu sou professor no município de Carapebus. O meu concurso é ensino religioso não confessional, um dos meus concursos. Aí eu dou aula de 42 religiões por ano, aí eu escrevi um livro, que é um livro bem crítico sobre as religiões, porque eu escrevo sobre religiões, mas eu não tenho religião. Eu dou aula sobre religião porque, para mim, é uma grande fonte de pesquisa. A melhor pessoa para escrever sobre religião é uma pessoa que não tem religião. Não poderia ser melhor pessoa para escrever sobre, né? Que nem quer ter, né? Não tem nem quer ter nunca. Então,
E aí, mas eu adoro pesquisar sobre religião, acho assim um dos temas mais fantásticos de pesquisa. E aí eu fiz um livro que é Reflexão de um Observador, 2 ensaios sobre Deus, religião e espiritualidade. Esse livro aqui tem até o prefácio de um dos maiores teólogos católicos do Brasil, que é o monge Marcelo Barros, e tem um pós-fácio de um pastor amigo meu, professor de história. Então é escrito por um cético, mas tem aí um prefácio e um pós-fácio de um católico e um pastor. E esse livro aqui é muito legal, esse livro aqui salvo muito, que é um livro Relatos de uma Quarentena. Eu fui o primeiro autor do Brasil a escrever um livro sobre a quarentena, e ele tem o prefácio do Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos do Brasil. Então, para mim, o maior filósofo do Brasil. Aí esse aqui foi o meu penúltimo livro. Aí eu também tenho aqui, só para te mostrar esse aqui, que nem saiu ainda. É um livro bem interessante, que eu falo sobre relacionamento a 2 tipos de discriminação. Eu falo sobre homofobia, xenofobia, misoginia, racismo e tal, e sobre sociedade. É um livro muito legal também. E vai sair ainda depois do roteiro, desse roteiro. Ele chegou antes do roteiro, porque eu tive problema com fotos. Como eu te falei, eu tive vários problemas com questão de fotos, mas depois do lançamento do roteiro, eu vou lançar esse aqui. Demais. E eu tinha esses dois. Esses 2 é o que eu tinha. Os meus 2 primeiros livros sobre Cabo Frio, sobre história de Cabo Frio. Viu? Tem desconto para quem comprar o kit de livros, né? Porque é muita informação. Tem que fazer um pacotão Acioli Júnior aí para os leitores, porque são temas muito interessantes. Eu quero ler esse das religiões, fiquei super curiosa. Eu acho que eu nem sabia que existiam 42 religiões. Estou brincando. 42 religiões, na verdade, não é nem 1% das religiões que tem no mundo. Eu que dou aula sobre as mais importantes do Brasil e do mundo. Mas, na verdade, isso não é nada. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que no meu concurso lá, só podia disputar o concurso público quem fosse historiador, filósofo, sociólogo e tivesse aí uma pós-graduação de 500 horas em ciência da religião. Porque eles queriam alguém que dominasse um grande número de diferentes religiões, né? E foi assim que eu entrei no concurso, então a gente trabalha com as principais religiões do mundo. Então a gente fala do Brasil e do mundo. Então, esse livro aqui é um livro que eu acho um dos que eu mais gostei de fazer, sem ser esse agora, que foi o que me deu mais trabalho, com certeza foi esse livro sobre religiões aí, e teve uma boa aceitação, mesmo ele sendo um livro extremamente crítico, um livro que denuncia muitas religiões. Por exemplo, eu conto a história da bancada evangélica, faço denúncia contra ela, contra a Marcha para Jesus. Até a menina que fez a correção ortográfica do meu livro falou: meu Deus, você vai ser processado, você fala coisa aqui que ninguém tem coragem de falar. E você já foi processado? Não, nunca fui, não. E não será. Não será. Mas eu acho que é muito importante esse tipo de reflexão, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né? Seus relatos de pandemia também devem ter muito conteúdo interessante, fazendo essa reflexão e sendo esse observador aí, né, dos comportamentos, enfim. E da religião, eu acho importante a gente ter livros críticos sobre religião, mas com embasamento, com conteúdo, né? A gente precisa de filosofar sobre isso, né? Parabéns, parabéns pelo trabalho. Dá suas redes sociais aí para o pessoal que está nos ouvindo. Para quem está nos ouvindo, gente, essa entrevista estará disponível também no YouTube, onde você pode ver a face do nosso convidado, pode ver aí as capas do livro. Dia 3 e dia 4 de setembro tem evento aí lá em Cabo Frio. Quem tiver de bobeira, quiser pegar um voozinho e ter Cabo Frio, aí fica... ele estará lá no Museu José de Dome, no Charitas, e pode comprar o livro também pela internet. Dá suas redes sociais aí, Acioli. Então, o meu Facebook é Acioli Júnior mesmo, e Acioli simples, ACIOL Júnior. O Instagram é Acioli_Júnior, e o WhatsApp é 22 992 92 38 18. Então, essas são aí as minhas redes sociais. Beleza, se começar a receber ligação de São Paulo, pode atender que não é cobrança, não. O pessoal querendo comprar livro. E olha que os paulistas adoram minha cidade. Depois dos mineiros, com certeza os paulistas. Que aqui o que tem de mineiro não está... absurdo assim, mas depois vem os paulistas. Aí, ó, mineiro...
Mineiros invadindo Cabo Frio é um novo tema para o livro, né? Obrigada, viu? Super obrigada, sucesso aí com o livro. Eu vou te encontrar aqui nas redes sociais e já vou garantir minha cópia, porque eu fiquei curiosíssima e dar uma olhadinha nos seus outros livros também. Parabéns pelo trabalho inovador. Vote a Cioli Júnior, prefeito de Cabo Frio. Não dá tempo, ele dá aula, gente, ele escreve livro, dá palestra, não tem horário para ser prefeito, para ser o quê? Secretário de turismo. Né? Nem quero. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Francamente, com Tainan Franco.